Bom dia não, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que alegria! Olha aqui, ó, uma live direto do paraíso. Olha isso! Que delícia! Eu nunca fiz uma live direto do paraíso. Eu dei aula da minha mentoria, mas a live não. A live agora é só pra vocês. Uma live direto do paraíso. Deixa eu colocar o notebook aqui mais pertinho de mim. Nossa live. Toda montadinha, toda organizadinha. Vamos entrando. Que alegria. Seja bem-vinda. É lá. Acho que é Laine Pati Diamantino. Um beijo, minha amiga. Te amo. Paula Dantas, Alexia, Marília, boa tarde, Tereza, Francisca, Franciele, Bruna, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Fefer, eu acho que é isso, Daniele, Giorgetto, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês. Que alegria, mais uma live especial, eu tenho certeza que a live de hoje ela vai ser direção, sabe? Aquelas coisas que eu gosto, assim, aquela coisa prática, objetiva e ao mesmo tempo poderosa, de um resultado rápido, de um resultado incrível que vai virar um estilo de vida para sua vida para sempre. É a minha promessa para você, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o povo, vamos chamar todo mundo para almoçar com a gente. Se tá trabalhando, se tá dirigindo, coloca o fonezinho de ouvido, faz de conta que eu sou uma música, né? Para quem tá trabalhando, para quem tá cozinhando, para quem tá colocando a mesa. Eu preciso que você escute o que eu vou te ensinar hoje. É algo que tem mudado a minha vida. Há uns 2, 3 anos, eu e o Paulo temos feito isso como uma prática, uma rotina. E os nossos resultados nunca mais foram os mesmos. Depois que eu aprendi o poder de fazer as perguntas para Deus. Né? Então, olha isso aqui. O Kleber está dizendo, acabei de perder o emprego. Filho, o significado que você der, é o que acabou de acontecer. Se você for capaz de fazer dessa dor a tua mola propulsora, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tá? Tudo é a narrativa, tudo é o significado que você dá, tudo é 80-20. 80% é o que você vai fazer com o que te aconteceu. 20% é ser 90-10. É o que você faz com o que te aconteceu. Tá bom? Então vamos lá. Vamos entrando. Faz o seguinte, quem tá aqui pela primeira vez, coloca a primeira vez. Quem não está aqui pela vez, enche de coraçãozinho verde pra eu saber que você já caminha comigo. Amor, posso te pedir um favor? Marido, por favor, tu pode pegar meu caderninho azul pequenininho da Montblanc, que tem o mapa mundi? Obrigada. Vou mostrar na prática o que eu vim te ensinar hoje aqui. Ó, primeira vez Alanis, primeira vez Alanis, primeira vez da Damiana, primeira vez. Quanta gente pela primeira vez! Uau! Olha aqui, o Paulo vai dar um oi pra vocês. Você que acabou de perder o emprego. É um amigo. Kleber. 10% é o que te acontece. Eu ainda falei 80-20, é 90-10. 90% é o que você vai fazer com o que te acontece. Eu conheço uma pessoa que perdeu o emprego, me ligou chorando, desesperado, 15 anos, fez carreira e tal. E eu disse, amigo, parabéns. Ele disse, por quê? Porque 10% você perdeu o emprego. 90% é o que você vai fazer em relação a isso. E hoje é um cara multimilionário, é meu sócio, prosperou tremendamente, meu sócio 15 anos depois de ter perdido o emprego, resgatou a família, casamento, filhos, porque naquele emprego nada disso ia acontecer. Então 10% é o que te acontece, 90% é o que você vai fazer com o que te acontece. Então faça o que é certo. Perder emprego não é bom nem é ruim, o que importa é o que você vai fazer a partir disso. Isso vale pra tudo, tá? Vale pra tudo na nossa vida. O que nós somos capazes de fazer diante da situação de adversidade, de dor, de ameaça, muda tudo. Muda tudo. Olha isso aqui. Vamos fazer o seguinte? Eu quero que você envie, eu vou enviar agora 10 aviãozinhos e nós vamos fazer a nossa oração, porque é live de devocional, a gente ora. E eu tô cheia de coisa pra te ensinar e eu quero ser objetiva no meu tempo com você, tá bom? E eu estou com vontade de pedir as contas. Se for planejado, estruturado, se você tiver, se não for movido pelo teu ego, se fizer parte dos projetos de Deus pra sua vida, vai embora. Pede. Olha aqui pra mim. Eu vou mandar aqui, tá? Muita gente pela primeira vez. Gente, vocês que estão vendo as pessoas dentro pela primeira vez, recebe essas pessoas aí, acolhe essas pessoas por mim, tá? Acolhe esse prazer por mim. Eu vou escrever o tema da nossa live hoje. Faça. Vou anotar aqui.
Hoje, ó, nossas lives devocional sempre tem louvor, mas hoje eu não liguei, porque eu tô arriscando aqui a internet do hotel, que não é essas coisas todas de maravilhosa. Oi, filho. Já, meu amor. Gente, desculpa, minha vida de verdade aqui. Pergunta qual é a sua grade de aulas de segunda a sexta, tá? Horário de começo e horário de fim, pra gente ver todos os voos. E se você pode ficar comigo no hotel até o dia 13 de manhã, dia 13 eu lhe levar. A gente vai lá, arruma, fica indo e vindo. Hã? Essas duas. Eu não tô te ouvindo, filho. As aulas só começam às 14? Então tá certo. E a partir de que hora a gente pode chegar pra arrumar o quarto no dia 11? Gente, minha vida nova. Minha vida nova. De mãe de universitário nos Estados Unidos. Tudo novo. Tudo novo. Então faça perguntas pra Deus. E a referência bíblica, tá? É Jeremias. Jeremias 29, 11 a 13. 11 a 13. Deixa eu fixar o comentário. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Olha aqui pra mim. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu pensei em 3 coisas ao mesmo tempo aqui. Eu acho que... sim, lembra? Vocês acreditam que nós já somos mais de 5.500 mulheres na Conferência Plenitude? Vocês acreditam que 3 dias de venda, 50% do ginásio já foi ocupado? Então, se você ainda não agiu, corre, porque depois vai ficar aquele multidão de mulher me enlouquecendo nas redes sociais. Arruma um lugar. Eu não posso expandir o ginásio Ibirapuera, ele só cabe 10.200 mulheres. E eu tô sendo ousada, tô botando o palco menor, tô subindo o palco na arquibancada. Então depois você não vem chorar, fazendo desse padrão na sua vida que você sempre deixa pra última hora e perde as melhores oportunidades, tá? Então, glória a Deus, né? Glória a Deus, glória. É muito lindo ver o cuidado de Deus com esse projeto. É muito lindo ver o cuidado de Deus com esse projeto. Não dá pra explicar 3 dias de vendas. 3 dias que eu abri as vendas. 50% do estádio ocupado. É coisa que só Deus faz, né? É sobre o que a gente vai conversar hoje. Quando a gente faz as perguntas e a gente obedece à direção, se prepara porque o sopro é dele. O sobrenatural é dele. Vamos fazer nossa oração? Vamos? Olha aqui, ó. Já comprei o meu ingresso, vou levar a minha mãe. É isso. A gente corre, tá? E quem não comprou ainda, ou escreve aqui 2203 ou vai pro link da bio pra depois da live fazer a tua venda. Olha aqui pra mim. Viva Liz! Um beijo! Amo as roupas de vocês, amo. Olha aqui nos meus olhos. Vamos fazer nossa oração? Camila, eu estarei com você em Portugal em agosto. Se Deus quiser, tá? Já tô fechando o teatro pra Conferência Plenitude na Europa. Vamos fazer nossa oração? Vamos? Pra gente começar a nossa live. E aí, eu prometo que eu tô sentindo falta do louvor, mas eu não queria arriscar a música e depois a internet não dava conta. Esse é o momento em que você para de digitar. Esse é o momento que você se conecta comigo. Esse é o momento que você olha nos meus olhos e se conecta com Deus. Tá? Então vamos lá. Paizinho querido, bom dia, meu Deus, meu Abba. Pai Todo-Poderoso, Pai, nós estamos aqui, eu e mais de 2.000 pessoas, para dizer que Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Independente de quem chegou aqui, o quanto ele já te conhece, o quanto não te conhece, o quanto tem caminhado contigo, o quanto te conhece de ouvir falar, o quanto duvida da Tua existência, Pai. O Senhor sabe que eu creio por mim, por todas essas pessoas e que a Tua graça e a Tua bondade tem sido manifesta de uma forma tão linda, Pai. Tão linda. Que eu sei que é impossível viver o que nós temos vivido, ver o que o Senhor tem feito e não crer, sem nada duvidar no Teu poder, no Teu amor. Pai, eu quero declarar nessa manhã, para mim manhã e tarde ao redor do mundo, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é Alfa e Ômega, o princípio e fim, que a terra está cheia, cheia, cheia das Tuas maravilhas, que a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu favor e a Tua graça tem nos perseguido e nos alcançado todas as manhãs. Eu declaro que nós seremos mais humildes, que nós seremos mais gratos. Eu declaro que nós seremos mais santos e mais sábios, Pai, para que de verdade possamos experimentar a Tua vontade para nossas vidas, os Teus projetos, o plano perfeito de Deus para cada um.
Espírito Santo de Deus, conduz essa live, coloca na minha boca graça, Pai. Vem me dando entendimento, a sabedoria que vem do alto, que não seja a minha, porque a minha não vale de muita coisa, Pai. Mas que seja do Senhor. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Prepara os ouvidos, os corações, e que seja uma live, Pai. Não um tempo em que as pessoas ficam ouvindo outra pessoa falar, mas que seja uma live que o próprio Senhor revele a cada coração na medida que cada um precisa. Que seja uma manhã, uma tarde de revelação, de direção, de posicionamento, e que milhares e milhares de pessoas se levantem, Pai, para caminhar mais e mais conectados com a Tua direção para cada uma de nós nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Então agora a gente pode começar. Eu escolhi um cenário lindo, tá? Pra nossa live. Porque o que a gente vai falar é tão lindo, é tão poderoso. Ao mesmo tempo é tão doce, é tão leve. Que eu acho que esse era o cenário perfeito. Eu podia até fazer dentro de casa com a internet melhor, mas não. Como é que eu desperdiço isso? Nunca. Eu não trouxe meu óculos. Oremos. Vai sem óculos. Vamos fazer o seguinte? Esse momento eu vou desativar os comentários. Porque eu quero que você se conecte comigo e com a palavra de Deus que eu vou ler aqui, tá? E depois, na hora que eu for fazendo perguntas pra você, eu abro os comentários. Então, pra quem entrou agora, nossa live de devocional é hoje. Nossa live de devocional, o tema é faça perguntas pra Deus. E eu trouxe muita referência bíblica, muita referência de homens e mulheres na palavra de Deus, que fizeram perguntas pra Deus e que cumpriram a sua missão e estiveram debaixo do propósito de Deus através das perguntas que eles fizeram e da capacidade de obedecer. Vou usar muitos exemplos da minha vida e da vida do Paulo, porque eu quero... Camila, sua voz tá grossa. Eu tô super fanhosa, tá certo? E eu tô na internet ruim, então é isso. Eu tô muito fanhosa, tá? Meu nariz tá muito ruinzinho, pode ser isso. Mas fica comigo, minha voz bonita, feia, grossa, fina, só quero que você escute, tá? Então vamos lá. Desativando os comentários. Cadê você, comentário? Foi. O que é que eu vou te ensinar hoje? Vou te ensinar o poder de fazer perguntas para Deus. Existe poder. Por que existe poder? E aí tu começa a pegar aqui as chaves que eu vou te entregar. Se você tá com papel e caneta, começa a escrever as referências bíblicas para que você também possa ler. Jeremias 29, 11 a 13. Olha o que diz essa passagem. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, você me invocará. Invocará é me buscará, me clamará, orará a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Qual é a direção aqui muito clara que Jeremias, como profeta de Deus, está dando? O próprio Deus falando. Que a vontade que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, ela é boa. Ela é pensamento de paz. Ela quer dar um fim que nós desejamos e não nos causar mal nenhum. E Ele dá o caminho para isso. Me busca, me invoca, ora a mim, eu te ouvirei. Eu te ouvirei. Toda vida que você me buscar com todo o teu coração, você vai me achar. Ok? Ele está dando direção. A palavra de Deus é manual prático. Então, olha aqui, ele está dando direção. A primeira direção é: me clama, me busca, ora a mim, eu ouvirei, te darei o fim que você desejar. Eu quero te fazer bem e não quero te fazer mal. Pegou a visão? Pegou. Então, quando eu busco a Deus, quando eu faço perguntas para Deus, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu quero estar debaixo da tua vontade, que gera paz e não mal, que gera o desejo no meu coração e que não causa dor ou sofrimento. Aí nós vamos viajar mais, nós vamos para Romanos 12:2. Olha o que é que Romanos 12:2 diz. Não podemos nos conformar com esse tempo, com esse mundo. Aí eu vou começar, olha para mim, o que é conformar com esse mundo? Eu não posso me conformar com a dificuldade financeira, eu não posso me conformar com o pecado que está solto no mundo e sempre esteve, tá? Não é coisa só desse tempo.
sempre esteve. Eu não posso me conformar com as pessoas influenciando, dizendo que meus filhos podem escolher com 4, 5 anos de idade se querem ser homem ou mulher. Eu não posso me conformar com as pessoas dizendo que eu sou fadada a ser fracassada. Eu não posso me conformar com a minha mente dizendo que eu nasci para sofrer, que eu nasci para ser infeliz, que eu nasci para ser desgraçada, que a minha vida não tem valor, não tem propósito. Eu não posso me conformar com a dificuldade financeira ao longo de geração. Meu avô teve dificuldade financeira, meu pai teve dificuldade financeira e eu não consigo viver uma vida de paz. Eu não consigo ter dinheiro para mim, nem para os meus filhos, nem para abençoar outras pessoas. Eu vivo uma vida de limitação. Eu não posso me conformar. Não vos conformeis. É um comando claro. Um comando claro que Paulo nos dá na carta aos Romanos. E ele diz, mas nós devemos uma direção clara, renovar a minha mente, a sua mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, peraí, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Lá em Jeremias, meus pensamentos que eu tenho sobre vocês é de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas vai me buscar, vai orar por mim, vai me clamar, clama de todo coração. E depois ele vem, ei, não se conforma com as coisas que estão quebradas, não se conforma com as coisas que estão faltando, não se conforma com as coisas que estão fora do lugar. Por quê? Porque se você não se conformar e entender que você tem a capacidade de renovar a tua mente, mente é conhecimento, mente é pensamento, mente é aquilo que influencia razão e emoção a minha vida. Toda a minha estrutura emocional vem dos meus pensamentos. Toda a nossa estrutura cognitiva vem da razão, do conhecimento que eu adquiro. Então, quando renovar a mente, eu estou falando renovar pensamentos, renovar conhecimento. Para quê? Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Deus está dando direções aí, ok? Ele está dando direções. E o mundo é tudo que existe que não vem de Deus. O que é no mundo? Tudo que existe que não vem, que quebra um princípio de Deus. Tudo que existe de institucionalizado, como normal e comum, que quebra um princípio de Deus, que é guiado pelo ego, que é guiado pela vaidade, pela minha vaidade, pelo meu ego, pelo teu. Ah, sabe por quê, Camila? Por que, Camila, que você aponta o dedo pra gente e tá dizendo que é o meu ego, a minha vaidade, o meu orgulho? Deixa eu dizer uma coisa. Funciona não você dizer que o mundo tá no pecado. Não, quem tá no pecado sou eu, quem tá no pecado é você. Não funciona você dizer que o mundo tá destruído, que os valores do mundo, o mundo é uma coisa muito distante. O mundo é muito longe, mas quais são os teus valores? Quais são os teus comportamentos? Quais são os teus pensamentos? Quais são os meus valores? Quais são os meus comportamentos? Com aquelas coisas pequenas do acordar ou dormir que ao longo do meu dia mostram aonde está o meu coração. Quais são os meus comportamentos? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas falas? Quais são as minhas reações? Qual é a forma que eu tenho tratado as pessoas que me abordam? Qual é a forma que eu tenho tratado as pessoas que me amam? Quais são as formas que eu tenho tratado as pessoas que são importantes para mim? Fala dos meus valores, do meu mundo. Quem está entendendo? Porque tem muitas pessoas, e eu já estive nesse rol durante 20 anos lendo a Bíblia, achando que as coisas ruins estavam no mundo. O mundo não tem CPF, o mundo não tem RG, mas eu tenho, você tem. E quando eu sou capaz de entender que essa palavra é para a minha vida, para a sua vida, escamas caem dos nossos olhos. Um descortinar, né? E aí só assim eu consigo de verdade olhar para o meu ego e reconhecer aquilo que ele tem destruído na minha vida. E saiba, toda vida que eu for guiada nas minhas decisões, nós vamos chegar da importância de você fazer perguntas certas para Deus. Toda vida que eu sou guiada pelas decisões simplesmente da minha vaidade, do ego, das inseguranças, do medo, da prepotência, da dúvida, daquilo que existe na minha alma, que não foi sarado ainda, o resultado nunca vai ser a vontade perfeita de Deus para mim. Camila, eu entrei agora. Qual é o tema da live de hoje? Por que você precisa fazer perguntas para Deus? E como fazer perguntas para Deus? Ok? Então, estou construindo. Camila, que homens na Bíblia fizeram perguntas para Deus? Vou citar alguns. Prepara aí. Abraão, Gênesis 15:2. Abraão perguntou para Deus, de verdade, sobre a sua promessa e o seu herdeiro. Ele disse, Senhor Deus, será mesmo que você ainda vai me dar? Eu ainda terei filhos? Eu ainda continuo sem filhos, Senhor. E então, Gênesis 15:2, ele pergunta, Senhor Deus, que me haverás de dar se eu ainda continuo sem filhos? Ele tinha recebido uma promessa, que a sua descendência será maior que as estrelas do céu, que os grãos de areia da praia. E
Abraão pergunta para Deus: Senhor, o que você haverá de me dar? Eu ainda continuo sem filhos. Abraão tinha uma promessa. A promessa estava passando pelo teste do tempo. E ele continuou perguntando para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Tem mais. Moisés foi lá e perguntou a Deus: quem sou eu? Lembra da sarça ardente? Quando a sarça queimou no deserto? Moisés foi lá, se aproximou da sarça. Moisés estava há 40 anos longe do Egito. Fugiu porque matou um egípcio. Ficou ofendido porque o egípcio machucou um hebreu, né? E ele foi lá e matou o egípcio. Ele foi visto e o faraó queria matá-lo. Ele fugiu. Passou 40 anos em outra terra. Casou com uma mulher o seu sogro Jetro. E ele cuidava lá do rebanho de Jetro. E ele estava lá e ele viu uma árvore, uma sarça, uma árvore, uma planta comum no deserto, pegando fogo. Mas as outras pegavam fogo, era normal pegar fogo no calor. Mas todas elas secavam e aquela não se consumia, ela não secava. E Moisés foi lá para pertinho daquela sarça e ouviu a voz de Deus: Moisés, tira a sandália dos teus pés porque esse solo é santo. E ele se prostrou no chão e Deus começou a dar direção a Moisés. E Deus começou, olha isso, Deus começou a dar direção. Deus disse: ó, meu povo tá lá no Egito, o teu povo tá lá no Egito clamando. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do teu povo. Eu quero te dizer que quando Deus começar a usar a sua vida, é porque Ele tem ouvido o clamor de outras pessoas. Ele talvez tenha ouvido o clamor do seu filho, que está vendo o seu sofrimento. Talvez Ele tenha ouvido o clamor do seu marido, da sua esposa, que não aguenta mais ser tratado com tanto desrespeito e desonra. Talvez o Senhor tenha ouvido o clamor de uma geração inteira, que à medida que você for curado, vai curar essa outra geração. E o Senhor disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Agora vai lá você e fala ao faraó. Fala ao faraó. Então Moisés recebe uma direção. E Moisés se vê incapaz. Porque sempre que Deus manda eu fazer alguma coisa, você fazer alguma coisa, sempre vai ser fora da nossa capacidade, tá? Então essa é a dica. Quando você for fazer pergunta para Deus, se prepara. Porque a direção que Ele vai dar, Ele vai te colocar num lugar de dependência, num lugar de subordinação e num lugar de não é na força do meu braço. Não consigo, não sou capaz, não tenho competência, não tenho conhecimento, não tenho habilidade, não tenho talento, não tenho nem coragem. Então aí isso é uma boa dica. Opa, eu acho que eu ouvi do céu mesmo a direção que Ele me deu. E aí Moisés pergunta para ele, diz assim: mas Senhor, o Senhor está certo dessa ordem? Quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Quem sou eu? Quem sou eu? Moisés questiona Deus. Mas Moisés escuta a resposta e obedece. Presta atenção, estou falando da minha vida para a sua vida. Tem mais, Jó, nossa, Jó sofreu. Jó, esse passou pela prova. E tem uma hora que ele faz uma pergunta para Deus: por que me fizeste alvo dos teus dardos, Senhor? Olha isso. Jó, no auge da sua dor, diz assim: Deus, por que o Senhor me fizeste alvo dos teus dardos? Por que eu estou sendo sofrido? Por que me tornei tão pesado? Por que, Senhor? Jó 7:20. Veja que eu fiz perguntas, peguei referências de perguntas completamente diferentes. Um pergunta sobre propósito. Eu estou dando dica de perguntas que você tem que fazer para Deus. Um pergunta sobre propósito. Outro pergunta: Senhor, a ordem que o Senhor está me dando, né? Que foi Abraão. Ele perguntou: Senhor, mas você me disse que meu propósito era ser o pai de muitas nações. Eu não tenho filho. Moisés, Deus deu uma missão clara para ele. E Deus disse: mas Senhor, eu não sou capaz. Ele disse para Deus: eu não sou capaz. Jó estava no meio do sofrimento, mas ele foi lá e fez pergunta para Deus: Senhor, por que tu me fizeste alvo dos teus dardos? Tem mais. Abacuque, profeta, estava lá vendo o povo ser destruído. E ele disse: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me responderás? Mulheres que fizeram perguntas para Deus. Sara, ela disse assim: Senhor, acaso eu ainda terei o prazer sendo já velha, e também o meu senhor já idoso? Sobre a mesma promessa que estava sobre Abraão. Rebeca, Gênesis
Rebeca diz, Gênesis 25, 22, Rebeca diz, por que, Senhor? Fala pra mim, por que isso está acontecendo? Camila, qual é a história de Rebeca? Rebeca, irmã de Lia, ambas mulheres de... Não, peraí, é isso mesmo. Rebeca buscou a Deus em oração perguntando por que ela não conseguia gerar vida? 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 E Lia tinha vários filhos e ela não conseguia gerar vida. E ela era amada de Jacó, mas ela não conseguia gerar vida. E ela vai ao Senhor clamando, por que isso acontece comigo? Fala, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Por que isso está acontecendo comigo? Maria, mãe de Jesus, a mais santa no meio de todas as mulheres, que quando o anjo Gabriel chega e diz que ela vai gerar filhos, ela faz uma pergunta. Ela diz, como isso vai acontecer comigo se eu não estive com um homem, se eu não conheço nenhum homem, se eu nunca estive, sexualmente com nenhum homem? Ela faz perguntas para Deus. E Deus dá a direção, dá a resposta. Marta questionou Jesus sobre a morte de seu irmão, Lázaro. E nós temos muitas outras histórias bíblicas, onde, de verdade, quando nós somos capazes de perguntar para Deus sobre o que o Senhor tem para a nossa vida, nós vamos ouvir a resposta perfeita que nos mantém. E aí eu vou te dar a chave, nos mantém na obediência, nos mantém na dependência. Quando eu e você somos capazes de perguntar para Deus os próximos passos da nossa vida, os próximos passos do que nós vamos viver, nós sempre vamos ser colocados num lugar de dependência do Senhor, num lugar de submissão à vontade de Deus, num lugar de sermos fracos, porém experimentarmos o sobrenatural, porque se é direção dele, quem vai fazer é ele, quem vai capacitar é ele. Porque a gente tem vivido com a conferência, não dá para explicar, gente, desculpa. Nossa empresa tem 26 anos que a gente vende treinamento. 26 anos que nós fazemos os maiores eventos do Brasil. E a gente sabe qual é a jornada de colocar 5, 6, 7 mil pessoas no evento. A gente faz isso a cada 45 dias. Mas a conferência Plenitude foi uma ordem de Deus. E quando eu perguntei para Deus, eu vou te começar a contar como eu e o Paulo usamos as perguntas de Deus na nossa vida, tá? Quando eu perguntei para Deus, Deus usou um profeta, o Alexandre Carvalho, a gente foi lá na empresa, ficou me esperando, novembro de 2023, ficou lá me esperando, até não sei que horas da tarde, eu tinha dito que não ia, mas ele ficou esperando, não, o Espírito Santo me disse que ela vem, eu vou esperar ela aqui. E ele ficou lá sentado na recepção me esperando. E ele deu a visão completa e ele dizia, o Senhor manda dizer, eu já tinha recebido a palavra, chegou o tempo dos estádios, chegou o tempo dos estádios, chegou o tempo dos estádios. O Senhor manda te dizer que eu vejo 5, 6, 7 mil mulheres reunidas e elas vão pela causa do seu nome. E quem vai fazer é ele, não é na força do seu braço. E eu ouvi aquilo e eu disse assim, como? Não, Mas ok, eu já tinha aprendido a importância de fazer perguntas para Deus. E eu escrevi no meu caderno de perguntas para Deus. Senhor, esse estádio, esse ginásio, é teu ou é coisa de homens? É projeto teu na terra? Ou é alguém querendo me desviar do meu propósito, do meu trabalho? Já tem tanta coisa para fazer, gente. A nossa missão já é tão grande. Senhor, isso é projeto teu ou é de homens? Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Minhas perguntas para Deus, ó. Essas aqui eu escrevi no dia 20 de novembro. Olha aqui quantas páginas. Só de perguntas para Deus. Olha isso aqui, ó. Esse meu caderno inteiro é o caderno de 2024. São perguntas para Deus e respostas de Deus. Inteiro. Perguntas para Deus e respostas de Deus. Perguntas para Deus e respostas de Deus. O meu caderno de 2025 tá ali. Não tem uma página escrita ainda. Por quê? Nenhuma. Porque eu ainda tô esperando do céu a direção. Eu já abri 10 vezes para escrever o meu coração fechado. Não tá na hora. Não tá na hora. Então eu tô esperando, o Senhor responder, porque eu só quero em 2025 que fizer parte dos projetos de Deus pra minha vida. Deixa eu te contar uma coisa. Aí eu vou contar o sobrenatural, porque eu quero te estimular, tá? E aí eu perguntei pra Deus, Senhor, esse projeto é teu ou é de homens? Escrevi, fiz um jejum de 21 dias, escrevi no meu caderno de perguntas pra Deus, acho que escrevi 2 vezes. 21 dias depois vem a resposta clara. E a resposta era assim, a pessoa não sabia. E assim, tô falando um pouquinho de como eu faço, tá? Eu disse, Senhor, eu vou te perguntar. Meu time olhou pra mim e disse assim, Camila,
amanhã eu tenho que liberar o ginásio Ibirapuera. Ou a gente paga e confirma o evento. Isso já era março de 2024. Eu tinha ouvido a direção de Deus em novembro. Quando foi em março de 2024, eu curvei a minha cabeça dentro do meio do Mulheres Experience. Muita gente já conhece essa história. Curvei a minha cabeça e disse assim: Senhor, eu vou perguntar pela última vez. Camila Barros estava no palco do Mulheres Experience. Eu vou perguntar pela última vez. Isso é de ti ou é de homens? Senhor, eu tô cansada. Eu não sei como fazer isso. Eu não acredito que eu coloque nem 2.000 mulheres no ginásio, quanto mais 5, 6, 7 mil, como a profecia disse. Mas eu quero te obedecer. E eu falei isso em silêncio. Eu disse assim: Senhor, eu vou falar em silêncio, só no meu pensamento, porque eu não quero nem que o capeta escute. Porque eu preciso que a resposta seja clara. Passaram 5 minutos. A mãe da Camila Barros, que não sabia de nada, aliás, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. E respondeu tudo. O Senhor manda dizer: sim, é pra fazer. Eu perguntei, ele respondeu: sim, é pra fazer. E aí ele dá sinais, tá? Porque ele sabe como eu sou. Eu tenho que ter certeza que é ele. Ele diz assim: eu estou tirando a mochila pesada das suas costas, porque vai ser leve. E quem vai fazer sou eu. Ok? E eu vi isso na primeira conferência, que em 45 dias acabaram todos os milhares de ingressos. Ainda tiveram milhares online, porque não tinha mais pra vender. E agora, 3 dias de vendas, eu tenho 50% do ginásio ocupado. Isso não é natural. Isso não é natural. Eu quero dizer que quando o Senhor te der um comando, obedeça. Porque o sobrenatural é Ele que faz. Camila, como eu faço perguntas sobre coisas simples da minha vida? Camila, nunca recebi uma profecia. Eu fiz perguntas de todas as coisas grandes e ousadas que eu me senti incapaz. Quando foi para escrever o Plenitude, né, Deus usou algumas pessoas. Começou com a minha filha, eu passei 45 dias recebendo devocional. E as pessoas desconhecidas não eram profetas, tá? No devocional não foram profetas que disseram: o Senhor manda te dizer. Não. A minha filha foi a primeira pessoa. Amigos e mais amigos diziam assim: Camila, o Senhor mandou te dar esse devocional. Eu orava: Senhor, isso é de ti mesmo? Mas eu não sou pastora, como é que eu vou escrever um devocional? Eu não quero escandalizar o teu povo. E vinha alguém me dava um devocional, eu recebia devocional de todo lugar do mundo. E o Paulo olhava assim: para de perguntar para Deus e já obedece. Ele já respondeu. Você recebeu em 45 dias 16 devocionais. De todas as religiões do mundo, chegou na nossa casa. Chegava pelos correios, sem remetente. E chegava o devocional. E ele dizia assim: até quando você vai perguntar para Deus? E um temor no meu coração. Eu disse: mas é porque devocional é coisa séria. Como é que eu não sei nem por onde começar? Eu não tenho ideia de como é que eu vou escrever um devocional. Aí ele usou uma mulher de Deus, uma pastora linda, para responder todas as minhas perguntas. E o devocional, mais uma vez, não era capaz, não sabia por onde começar, não me sentia digna, nem autorizada no meio dos homens a escrever um devocional. E o Senhor gosta de trabalhar nesse ambiente, onde não é na força do trabalho, não é na sua competência. E eu só precisei fazer perguntas por temor, que eu não queria desobedecer. E eu obedeci, e é só olhar o resultado do Plenitude ao redor do mundo. Eu vim aqui te estimular, faz perguntas para Deus. Mas quando Ele responder, obedece. Obedece. Vou dar mais exemplos, se prepare. Quando já falei da conferência Plenitude, já falei do devocional. Quando eu fui escrever o primeiro livro, olha isso. Quando eu fui escrever o Viva Sua Identidade, tá? Também não recebi de profeta que era para escrever esse livro. Ok? Até então era uma coisa humana. Não foi uma direção do céu. Achava eu. Saí do palco do CIS, terminei a minha palestra. A Roseli, presidente da editora Gente, que é a editora que publica os livros do Paulo e hoje os meus também, ela estava na plateia assistindo. Tava ela e o Fabrício, diretor comercial e marketing. E ela olhou para mim e disse assim: isso precisa virar um livro. Eu trabalho com esse homem, ela apontou pro Fabrício, há 10 anos. Eu nunca vi esse homem se emocionar. Ele chorou a sua palestra, ele tá aqui com o coração quebrantado e ele é um homem. Isso precisa virar um livro. E aí eu olhei pra ela e disse assim: amiga, escritor é o meu marido, eu não sei escrever livro. E ela: não, Camila, isso precisa virar um livro. Isso foi em fevereiro de 2021. Olha isso. Fevereiro de 2000, a pandemia foi 2020? Fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020, o Viva Sua Identidade. Fevereiro de 2020. Aí eu disse: tá bom, vou perguntar pra Deus se é pra eu escrever esse livro. E eu senti paz. Deus não usou ninguém pra confirmar. Mas eu senti paz, eu só dizia assim: Senhor, eu não sei por onde começar. Mas ok, eu vou. E toda vida que eu perguntava, ele usava uma pessoa para dar uma direção e dizer assim: o Senhor me mostra que as pessoas vão ler você.
o Senhor me mostra que você vai escrever um livro. Esse livro é projeto dele, não é seu. Esse livro vai ser espalhado nessa nação. Esse livro vai ter em outros idiomas. Que é o Viva Sua Identidade, né? Que tem português, inglês, espanhol. E realmente ele explodiu. E aí o mais lindo de fazer perguntas para Deus, olha isso. Aí veio a pandemia, e aí veio aquela loucura, a gente aprendendo, migrando a empresa para o online, aprendendo sobre digital, e eu não tinha tempo de escrever o livro. E um dia o Paulo olhou para mim e disse assim, você está sendo orgulhosa. Se você não está conseguindo, eu só tinha escrito 4 capítulos, se você não está conseguindo fluir escrevendo, grava o que você quer dizer, contrata um ghostwriter. Muita gente faz isso, olha isso, muita gente faz isso, e a pessoa vai escrever por você. E eu disse assim, meu coração dizia, mas não vai sair da minha alma, mas não vai sair do meu coração. Eu contar não é a mesma coisa que eu tirar. E eu escrevia o livro chorando, eu escrevia o livro, era uma cura pra mim também, né? E eu dizia, mas não vai ter o amor que eu tenho, não vai ter a unção, não vai ter... E aquilo me incomodando. E eu disse, tá bom, eu não quero ser orgulhosa. Tá bom. Agendei uma reunião com a ghostwriter indicada por ele. Na noite anterior, Deus usa um homem de Deus para olhar para mim e dizer assim, o Senhor manda te dizer que é você que é para escrever o livro que ele te mandou escrever, não é ninguém que vai escrever esse livro. Camila, por que Deus responde escancaradamente para você? Porque eu pergunto. Porque eu pergunto, simplesmente porque eu pergunto. E aí, vamos parar de falar de grandes projetos? Vamos falar do dia a dia? Vamos falar das coisas simples? Vamos para dentro da nossa vida, como mãe, como esposa, como pai, como profissional, como empresária? Vamos lá? Eu e o Paulo não damos grandes passos sem perguntar para Deus. A gente não aluga uma nova sede sem perguntar para Deus. Eu não contrato um grande executivo sem perguntar para Deus. Eu e o Paulo oramos pelos nossos executivos. Eu digo, Senhor, tira as pessoas que não é para estar nesse lugar. Coloca as que tem que estar nesse lugar. E a gente acaba uma entrevista, a gente faz uma oração, Senhor, testifica no nosso espírito, essa pessoa faz parte dos teus projetos para essa estação dessa empresa ou não? A faculdade dos meus filhos, eu vejo, é uma coisa tão séria, uma coisa tão estratégica. Quando a Júlia foi fazer faculdade, nós oramos juntos, nós oramos em família, nós perguntamos para Deus, Deus, eu não sei quais são os projetos que o Senhor tem para a vida da Júlia. O Paulo não sabe, nós temos desejos como pais, como pessoas visionárias, como pessoas realizadoras, nós imaginamos o que é bom para ela. Mas o Senhor sabe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dela. Nós queremos uma direção que vem do céu, nós não queremos uma direção que vem de homens. Então, Pai, nos dá direção, nos dá direção. E nós oramos. E de uma forma sobrenatural vem a direção, vem a faculdade em São Paulo, vem a casa que a gente compra em São Paulo. Aí talvez você esteja falando com Deus, tá? Camila, eu estou esperando ele mandar um profeta, ele não mandou. Quando a gente foi mudar para São Paulo, Deus não mandou o profeta. Mas a gente ia se movendo e as coisas iam fluindo. O Senhor fala de muitas formas. Aí é onde está. Eu preciso estar com o coração quieto. Eu preciso estar com a voz, né, com a mente quieta para discernir, com a alma para discernir. E conectado com o Espírito Santo, porque o discernimento vem do Espírito Santo. E nós fomos nos movendo, a entrevista dela, a forma como a paz que a gente sentiu dentro da faculdade. E ela dizia assim, ela ligava, pai, mãe, Deus respondeu onde eu vou estudar? Deus respondeu onde eu vou estudar? E eu dizia, filho, aí ela dizia assim, cri, 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 Deus está em silêncio amanhã. Eu disse, filho, ele está em silêncio audivelmente, mas no nosso espírito é tanta paz, a forma como nós compramos a nossa casa, uma oportunidade assim surreal, que só Deus podia embalar no presente, botar um laço vermelho e entregar pra gente. Então talvez você esteja perguntando para Deus, mas querendo uma voz gritando do céu a resposta. Não, pergunta, mas se mantém cheio do Espírito Santo. Pergunta, mas se mantém sensível aos teus ouvidos. Percebe os movimentos, discerne. Aonde falta paz, não é de Deus. Aonde causa confusão, não é de Deus. Aonde causa divisão, não é de Deus. Aonde flui, é de Deus. Aonde causa paz, é de Deus. Aonde as coisas vão acontecendo, é de Deus. E nós nos mudamos para São Paulo e houve um romper na nossa vida em todas as áreas, profissional, financeira, como família, no meu casamento, nos nossos projetos sociais, no nosso ministério no mundo. Porque nós fizemos perguntas para Deus. A nossa vida mudou completamente num simples ponto de mutação, que era a entrada da Júlia na faculdade. Agora nós estamos vivendo de novo esse novo ponto de mutação. Mateus, até julho, Mateus, meu segundo filho, né, que tem 18 anos, ia fazer GV em São Paulo. Eu queria, não, eu quero o link ao Getúlio Vargas. Tava tudo certo, ia entrar no cursinho. E em julho, numa oração na nossa casa aqui em Orlando. Aqui em Orlando, não estou em Orlando. Mas aqui nos Estados Unidos.
Eu tô no Caribe, gente, nos Estados Unidos. Nós fizemos uma oração em família e a gente disse: Senhor, o Senhor sabe quais são os planos que o Senhor tem pro Mateus. Nós não sabemos. Então nós não queremos ser pedra de tropeço na vida do nosso filho. Nós não queremos imputar a ele, né, as nossas expectativas ou a nossa cognição, a limitação do nosso entendimento. E nós perguntamos em família para Deus: Senhor, aonde o Senhor quer o Mateus? Pai, aonde o Senhor quer o Mateus? Quais são os teus projetos para o Mateus? Qual é a tua vontade para o Mateus? Aonde o Mateus tem que estar agora para que no futuro ele cumpra o teu propósito? E eu acho que a oração foi um dia. Fiz perguntas para Deus, está anotado aqui no meu caderno. E nós fomos cercados de respostas. Até uma comissária de bordo de um voo da Azul. Eu voltando pro Brasil com o Daniel, e o Paulo ficou para fazer um treinamento de negócios com o Mateus nos Estados Unidos. E eu voltando pro Brasil para arrumar o casamento da Júlia, até a comissária de bordo. Entra no avião, do nada ela olha para mim e diz assim: nossa, eu sou tua fã, o Devocional Plenitude mudou a minha vida. Posso te dar um abraço? Muito obrigada. Aí ela olha para mim e diz assim: Camila, você sabia que o filho da pastora Fernanda Brum tá estudando na Oral Roberts em Oklahoma? E eu disse assim: Senhor, como assim? Eu até então não tenho nenhuma conexão com a pastora Fernanda Brum. Admiro muito, mas nunca estive com ela. Não sabia nem que ela tinha um filho, muito menos que o filho de nova faculdade. O que faz essa mulher vir no meio de um voo e falar de uma faculdade lá em Oklahoma, dar o nome da faculdade, uma faculdade que eu nem sabia que existia? Deus responde às nossas perguntas. Agora, quando ele responder, você se move. Porque nós cancelamos o cursinho da AGV imediatamente, liguei para a universidade, para a escola dele, disse que todos os planos estavam mudados, que no segundo semestre precisava que a escola preparasse o Mateus para uma faculdade norte-americana. Nós pivotamos rápido, eu nem sabia onde ficava Oklahoma, eu só sabia que era muito longe de onde eu sempre ia. Fui pesquisar, mudamos uma viagem, fomos com a família toda, fomos lá pisar naquela terra, olhar a faculdade, e lá dentro fazendo perguntas para Deus: Senhor, é aqui mesmo? É nessa estação? Responde, Pai. E as respostas vinham de todo lado. E eu tô voltando daqui amanhã, porque depois da manhã eu tô indo com o Paulo e o Daniel levar o Mateus para a faculdade, porque as aulas dele já começam dia 14. Faz perguntas para Deus, porque quando a gente faz perguntas para Deus, Ele nos capacita. Ele nos coloca num lugar de dependência, num lugar de humildade, num lugar de submissão. Ele aquieta o meu coração de mãe, porque se fosse pelo meu projeto, se eu olhasse para o Mateus, não, eu quero que o Mateus vá para essa faculdade, porque essa faculdade forma excelentes executivos, excelentes empresários. Se eu estivesse sendo guiada e tá tudo certo, tá? Tá tudo bem, não tem dolo nisso, não tem pecado nisso. Mas uma coisa é eu fazer as coisas que são boas, verdadeiras e corretas aos meus olhos. Outra coisa é eu estar debaixo da vontade perfeita de Deus para a vida do meu filho. Ele aquieta o coração, ele acalma a alma, ele dá uma paz que eu não sei explicar. Eu tenho certeza que assim, só quem experimentou isso sabe o que é você estar debaixo de uma ordem clara quando o Senhor responde. E eu vou abrir os comentários e eu queria que você me falasse que área da sua vida você precisa. E olha, eu e o Paulo, nós temos decidido tudo. Recentemente, eu vou falar de vida financeira agora. Olha pra mim. Desde o começo que eu entrei nessa live, que vem isso muito forte no meu coração. Fala de vida financeira. Vou falar. Porque talvez você esteja dizendo assim: ah, Camila, é confortável. Porque assim, é um projeto, escrever um livro não tem prejuízo. Escrever um devocional aos teus olhos, né? Porque pra mim pode ter muito prejuízo se eu não estiver debaixo da vontade de Deus. Mas talvez você não veja dolo, mas tem pessoas que cada um tem uma área lembra a criptonita que eu falei muito nas lives da semana passada? Cada um tem uma área sensível, uma área que nós precisamos nos manter afastados. Cada um tem uma área que para algumas pessoas é o dinheiro, para outras pessoas é o corpo, para outras pessoas é a vaidade, é o ego, a necessidade de reconhecimento, para outras pessoas é a fama, para outras pessoas é a segurança, preciso de segurança. E recentemente, esse último semestre, apareceu uma proposta, assim, daquelas que aos olhos dos homens era irrecusável para mim e para o Paulo. Um negócio bilionário. Algo assim surreal. Que pessoas passariam a vida inteira buscando receber um convite. E o negócio caiu no nosso colo. E caiu no nosso colo de uma forma assim, uau. Onde a pessoa dizia: eu preciso de vocês, eu preciso
do conhecimento, eu preciso dos clientes, eu não farei esse projeto sem vocês, vai ser do jeito que vocês quiserem, vai ser vocês definem as regras, vocês definem as políticas. Olha isso. Vocês definem as regras, vocês definem as políticas, é do jeito que você quiser, do preço que você quiser. Tá aqui o projeto, tá aqui a visão, nós procuramos muito alguém e você, a sua família é essa pessoa e tal. E a minha sala na empresa é do lado da sala do Paulo. Existe só uma porta que separa as nossas salas. E a maior parte do tempo essas portas ficam abertas para que a gente esteja conectado, conversando. Por mais que eu esteja num ambiente, ele no outro, conversando outras coisas, tratando outros assuntos. Só que nesse momento o Paulo estava de portas fechadas, com uma enésima reunião que acontecia com essa empresa. E eu fui para minha sala, porque eu tinha que atender uma ligação. Quando acabou essa ligação, isso já estava nas minhas perguntas para Deus aqui no caderno. Eu posso até procurar, mas eu não posso expor a empresa, tá? Eu posso até procurar aqui no meu caderno qual foram as perguntas que eu fiz. Começou isso desde maio, junho, por aí. E... junho. Tá aqui, junho. E aí eu perguntei, tava nas nossas perguntas, me do Paulo, Senhor, esse projeto é de Deus ou é armadilha para nossa vida? Senhor, esse projeto faz parte dos teus projetos para a nossa vida ou é simplesmente dinheiro por dinheiro? Era desse jeito as perguntas. Senhor, isso te agrada ou isso tira a nossa atenção da missão que o Senhor mandou fazer no mundo? Foram essas 3 perguntas. E nesse momento, o Paulo estava assinando um contrato prévio com essa empresa. E eu na sala do lado, saí, fechei a porta e fui orar. Dobrei o meu joelho na minha sala e disse, Pai, eu preciso de uma resposta rápida. Não nos deixe enganar. Não seja números, não sejam planilhas, não seja reconhecimento. Não sejam palavras apenas que corrompam o nosso coração. Não permita que a gente se desvie da tua vontade. Dá uma resposta rápida. E de forma sobrenatural, eu recebo um WhatsApp. Olha isso, no mesmo momento. Pra eu não mentir, eu não vou dizer que foi 10 minutos, 15 minutos, meia hora, não sei. Mas foi assim, eu fiz a oração e chegou um áudio de uma pessoa muito próxima, que eu tenho muita credibilidade nessa pessoa, eu confio demais nela. E ela diz assim, Camilinha, é verdade que empresa tal procurou vocês? Deixa eu te contar isso. Mas, amigos, aquelas coisas que só Deus podia fazer. E a minha pergunta é, se eu não tivesse perguntado para Deus, se eu tivesse ido na ganância, se eu tivesse ido na vaidade, se eu tivesse ido na ambição, se eu tivesse ido simplesmente na mente da empresária, dos empresários, principalmente o meu marido visionário que gosta de ser grande realizador nesse mundo, será que o Senhor teria mandado a orientação? Será que eu estaria debaixo da vontade boa, perfeita e agradável? E a verdade é que o pré-contrato já estava assinado. Mas Deus mandou a resposta. E com muita verdade, nós olhamos para os futuros parceiros e abrimos o nosso coração e dissemos, olha, muito obrigado pela honra de nos escolher, mas que Deus te abençoe, vai ser extraordinário, vocês vão ganhar muito dinheiro, vai ser uma coisa linda, vai fazer história na nossa nação, mas não é a vontade perfeita de Deus para nossa vida. E aí eu vou abrir os comentários, tá? Mas eu quero ler o que Paulo escreveu na carta que ele escreveu para Colossenses, para a igreja de Colossenses, tá? Colossenses 1. Olha isso aqui, ó. Paulo diz o seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, tá? Vamos lá, só para vocês entenderem o contexto. Existia uma igreja na cidade de Colossos, uma pessoa, um apóstolo, estava lá e ele mandava informação de como estavam os membros da igreja para Paulo. E Paulo diz assim: desde o dia que nós ouvimos sobre como vocês estão, não deixamos mais de orar por vocês. E de pedir que, presta atenção, é isso que eu e você precisamos pedir para as nossas vidas. Pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda sabedoria e entendimento espiritual. Ontem eu estava fazendo meu devocional com Paulo e veio essa palavra. Eu disse, Senhor, é isso.
Eu preciso todo dia, Senhor, me enche do pleno conhecimento da vontade de Deus para minha vida. Me enche do pleno conhecimento da vontade de Deus para essa estação, para essa economia, para esse cenário, para essa casa, para os meus filhos. Do pleno conhecimento da vontade de Deus, do pleno conhecimento da vontade de Deus, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque só quando eu estiver cheia do pleno conhecimento, veja que ele fala cheio, é como se fosse um sentimento, é como se fosse um entendimento, é uma certeza absoluta. Sermos cheios do pleno entendimento, do conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Com todo o quê? Com sabedoria e com entendimento espiritual. Então eu tenho que ser cheia do conhecimento da vontade de Deus para minha vida, com toda a sabedoria que vem de Deus e o entendimento espiritual. Eu, a partir de hoje, todo dia vou orar por isso. Senhor, me faz cheia do pleno conhecimento da tua vontade para essa estação, para o ambiente que eu tô, para o mundo que eu tô, para a geração que eu tô e para a minha vida. E me faz completamente sábia e com todo o entendimento espiritual. E aí ele diz, por quê? Porque ele diz, porque só com isso, olha isso, só com isso vocês, eu e você, viveremos de maneira digna do Senhor e em tudo poderemos agradá-lo, frutificando em toda a obra. Meu Deus, só quando eu e você. Eu vou abrir aqui os comentários, tá? Fala pra mim, que área da sua vida você não teria errado se você tivesse feito perguntas pra Deus? Ou que área da sua vida, Jana, te amo, amiga. Ou que área da sua vida você precisa perguntar mais pra Deus? Que área da sua vida você precisa perguntar mais pra Deus? Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso. Então, Camila, quer dizer que ele diz assim, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, com toda a sabedoria e o entendimento espiritual, porque só assim, só com conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, só assim eu viverei de maneira digna. Uau! Eu viverei de maneira digna do Senhor e em tudo eu poderei agradá-lo. Eu só agrado a Deus se eu estiver cheia do conhecimento da vontade dele para minha vida, da sabedoria e do entendimento espiritual. Para que eu possa gerar o quê? De novo, a palavra frutos está me perseguindo. E essa é a estação da minha vida. Para que eu possa frutificar em toda boa obra. Em toda boa obra. E aqui, olha isso aqui. Eu vou tirar isso aqui porque tá difícil de eu ler aqui. Peraí. Em toda boa obra. E... Peraí, tá aqui, Camila. Crescendo no conhecimento de Deus. Uau! Para que eu possa frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, para que os meus comportamentos sejam uma pessoa digna de agradar o meu Deus. Uau! Eu preciso fazer perguntas para Deus mais. Você precisa fazer perguntas para Deus. Camila, é muita loucura, né? O que nos leva a não fazer perguntas para Deus? Sinceramente, o que nos leva? Você, Camila, você anota no caderninho? Tudo, filho, o meu caderninho. É só pergunta para Deus e resposta para Deus e os meus exercícios emocionais e espirituais. Tudo que Deus falou comigo em 2024. Eu comecei aqui, ó. Olha aqui, ó. Comecei o meu 2024 com uma profecia. Hoje, dia 11 de dezembro de 2023, eu abro uma profecia sobre a minha irmã em 2024. E olha isso aqui. A minha visão positiva de futuro de 2024 para todas as áreas da minha vida. E depois, tudo que Deus falou comigo no ano inteiro está aqui. Todas as minhas perguntas, todas as respostas, todos os meus exercícios emocionais, todas as revelações que Deus me deu na palavra de Deus está aqui. E ele sempre acaba na última semana de dezembro do ano. Olha aqui, ó. É isso. É isso, Sônia! Você pegou a visão. O que é que impede eu e você de fazermos perguntas para Deus? O orgulho. Você não vai perguntar para Deus o que você acha que já sabe. Você não vai perguntar para Deus aquilo que te dá prazer. Você não quer perguntar para Deus aquilo que pode ser que a resposta dele te tire do lugar de conforto. Você não quer perguntar para Deus aquilo que ele vai dizer assim, ei, foi o teu pecado, foi o teu erro. Deixa eu contar uma coisa para você. Fui para a Estância Paraíso agora, né, em novembro, para um evento de mulheres, onde eu vou todos os anos ser transformada. Dessa vez eu fui levar uma ministração, mas eu aproveitei que eu tava lá, né, pra entrar, abrir o meu coração, porque eu sempre sou curada quando eu tô naquele lugar com a pastora Zenete, com a pastora Débora. E eu tava lá, e eu tinha, no avião, eu perguntei pra Deus, Senhor, por que isso aqui ainda dói tanto na minha vida? Por que eu ainda vivo essas situações? Essa situação específica, por que eu ainda não saí desse lugar? E eu perguntei, né? Eu perguntei. Quando a gente pergunta, a gente quer resposta. Quem disse que a resposta é boa? Nem sempre.
A maioria das vezes ela é extremamente desafiadora e desconfortável. E eu fiz a pergunta. No dia que eu estava indo embora, na frente de todo mundo, e lá vou eu me humilhar aqui de novo na sua frente, na frente de todo mundo. Na última ministração, antes de eu correr para o aeroporto, o carro já estava lá de fora me esperando. Eu entrei naquela sala só para receber mais um pouco daquela atmosfera, para adorar mais a Deus. E o táxi, assim, no fundo, o salão é aqui, aí tem a sala da pastora Zenete, tá, o táxi estava do lado me esperando. Eu entrei, fiquei ali no cantinho do palco, né, do altar, não é palco, do altar, adorando a Deus. E a pastora Zenete, na frente de toda aquelas 100 e muitas mulheres, olhou para mim e disse assim, você ainda... A resposta que eu perguntei para Deus, você ainda vive isso porque você não está pronta. Você ainda vive isso porque você ainda não está pronta. Ainda tem mais. Continue indo para o monte da sua transformação. Uau! Eu sei o que, Senhor, isso eu já sabia. Eu já sabia, porque não caiu um fio da minha cabeça, o Senhor não permite. Então, se eu ainda vivo essa situação de dor, é porque o meu orgulho ainda não foi moído, porque o meu caráter não foi completamente transformado, porque a minha mente não foi completamente renovada, porque eu ainda não experimentei um lugar de dependência profunda de Deus, porque ainda é na força do meu braço, e tudo isso junto, embalado no pacote da minha humanidade, ainda me mantém no lugar de processo, de jornada. Então, eu vim te dizer que tem poder nas perguntas que você faz para Deus. E só quando nós formos de verdade capazes de moer o nosso orgulho, tá? Mas a questão é que, para fazer pergunta para Deus, você precisa querer obedecer. Tem um passo antes. Você precisa entender que a única vontade perfeita, a única pessoa que vai te conectar a um propósito nessa vida é a vontade perfeita de Deus. Só quando estivermos no lugar de obediência plena, no lugar onde a nossa vida gera bons frutos, no lugar onde eu posso, dos meus comportamentos, do meu pensar, agir e falar, né? Todas as sementes. O que são sementes? Pensamentos, boca, palavra, sentimentos e atitudes, comportamentos. Quando eu entendo que eu sou capaz de frutificar de forma boa e que o meu fruto glorifica a Deus nessa terra e que agrada o coração do meu Criador, é quando eu estiver debaixo da vontade dele, sabendo que para isso eu vou moer o meu orgulho e vou viver muito desconforto, porque coisas vão ser extremamente desconfortáveis, mas quando eu sou capaz de perguntar para Deus, e aí vou de novo para Colossenses, né? Quando eu sou capaz de... Colossenses? Foi Colossenses? Foi. Quando eu sou capaz, né, de pedir, Senhor, me dá o pleno conhecimento da tua vontade para minha vida, eu posso sim caminhar cada vez mais para o plano original de Deus, para o que Ele me fez, Ele te fez com um propósito, Ele me fez com um propósito. Enquanto eu caminhar no meu entendimento, nas minhas inseguranças, na minha necessidade de ter dinheiro, na minha necessidade de ter reconhecimento, na minha necessidade de ter segurança, na minha necessidade das coisas ser do meu jeito, na minha necessidade, tudo guiado pela nossa alma e pelo orgulho, né, pelas fragilidades do nosso caráter, nunca vamos experimentar essa vontade, que é essa bondade, essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Então é uma decisão. A minha pergunta é, quem decide? Quem decide? Né? Escreve aí o eu decido, nem que seja como um ato profético. Eu queria caminhar para perto ali, para a gente terminar num lugar lindo, mas eu tô com medo da internet cair, eu não quero correr o risco de perder essa live. Mas olha nos meus olhos com muito amor, né? Nós já estamos com 1 hora da nossa live. A nossa live, primeira live de verdade, assim, nossa rotina semanal de 2025. Obrigada pela tolerância de vocês nesse mês em que eu tô num fuso horário muito louco, mas eu tô amando, tá? Esse horário de almoço aí do Brasil, eu tô achando que a gente vai manter. Vocês estão muito mais espertas na hora do almoço do que no café da manhã. Mas eu queria te encorajar. Compra um caderno. Começa hoje fazendo todas as suas perguntas para Deus. Pergunta o que te causa dor, mas não pergunta só isso não. Pergunta onde teus filhos têm que estudar. Pergunta os lugares em que você tem que estar. Pergunta as pessoas com quem você tem que andar. Pergunta se aquela pessoa específica é uma boa parceira de projetos, é um bom sócio. Pergunta onde colocar o teu dinheiro. Pergunta onde não colocar o teu dinheiro. Pergunta os ambientes que você tem que andar. Pergunta, Senhor, convém ainda que eu esteja nesses ambientes? Convém que eu esteja com essas pessoas? Convém, Senhor, que eu escute essas músicas? Faz pergunta. Uma vez eu estava em Washington, né, no Milho Homos, e o pastor Clepson, amigo, não sei se você está na live, muitas vezes ele está nas minhas lives, e te amo muito, viu, amigo? Te amo muito. E ele, no meio de um restaurante, ele me tirou no canto, me entregou 23 minutos de profecia, e no final ele diz assim, o Senhor está dizendo, Raquelzinha, te amo, Kel.
E o Senhor tá dizendo, ele diz assim, o Senhor está dizendo que você vive perguntando de novo, olha isso. O Senhor me mostra que você vive perguntando para Ele coisas que Ele já te disse. Mas que Ele sabe o teu coração e que o desejo de agradá-lo. Então Ele vai continuar respondendo. Eu digo que Deus sabe como eu funciono. Então se eu tiver 1% de dúvida, eu vou perguntar de novo. Se eu tivesse 1% de dúvida, eu vou perguntar de novo. Eu vou perguntar de novo. Como agora eu já tenho uma nova pergunta que eu vou escrever hoje no meu caderno para Deus. Porque tem umas 3 semanas, eu estou escrevendo ainda um novo livro que eu vou lançar na conferência em nome de Jesus. O Senhor vai me dar essa capacidade de lançar agora em 22 de março. Eu tô com todos os capítulos estruturados, mas escritos, concluídos, só tem 2 e são 10. Veremos o sobrenatural mais uma vez, porque foi ele que mandou escrever o livro, né? Ele deu até o título do livro. Gente, Deus deu o título do livro. Vocês já viram isso? O título do livro. E aí, eu tava, né? Agora, esses dias, eu tenho que perguntar pra Deus de novo. Porque tem 3 semanas que aonde eu chego, pessoas mais diversas, não são profetas, são pessoas mais diversas por mim, dizem assim, Camila, por que você não faz isso? Por que você não escreve isso? E eu dizia, ok, eu já ouvi isso muitas vezes. Então, todo mundo ganha, vai ser incrível, vai abençoar a vida de muitas pessoas. Aí eu disse, ok, amigo, gostei da ideia, mas deixa eu perguntar pra Deus. E ele se precisa mesmo? Eu disse, claro. Claro, filho, depois que eu conheci o caminho, eu nunca mais farei nada sem ter a convicção de quê? De que há pleno conhecimento da vontade perfeita dele pra minha vida. Então é isso, eu queria simplesmente te estimular de forma simples, de forma verdadeira. Camila, e o mural? Peraí, que perguntou, como faço o caderno com as perguntas pra Deus? Tão simples, você pega um caderno, uma caneta, opa, ainda o dólar do meu caderno. Uma caneta, um caderno, e você escreve. Sem métricas. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Senhor. Primeiro você faz uma oração, depois você diz, Deus, Pai, eu quero estar debaixo da tua vontade. Eu só quero o que é bom, perfeito e agradável para a minha vida. Eu quero a tua plena vontade para a minha vida. Eu quero estar no centro do... Senhor, então vamos lá, Pai. Esse projeto é para eu fazer isso? É para eu escrever esse livro? É para eu levar meus filhos para esse lugar? É para eu estar nessa viagem com esse grupo de amigos? É para minha filha fazer essa viagem com as amigas para esse intercâmbio? As coisas simples. Camila, tu pergunta tudo. Tudo que vem no meu coração. Tudo que eu entendo que pode impactar a minha vida e a vida dos meus, eu pergunto. Aquilo que é óbvio, aquilo que já está na palavra de Deus, aquilo que é de senso comum, aquilo que é certo, que é errado, que não é mentira, a verdade, os princípios de Deus. Agora, vou encerrar a live com isso, tá? Obrigada, Jesus. Olha aqui pra mim. Tem gente que tá de braço cruzado, dizendo que não se move, porque tá esperando Deus responder. Tem gente que diz assim, como é que você tá? Tudo do jeito que Deus quer. Isso é blasfêmia. Isso é tentar a Deus. Tem gente que diz assim, eu já perguntei para Deus, ele não me respondeu, então eu não me movo. Tudo que tá na palavra, porque a Bíblia tá ali na outra mesa, eu não vou sair da live porque eu já tenho que terminar. Tudo que tá na palavra de Deus, você não precisa perguntar para Deus. Ali diz como você tem que tratar o seu marido, você não tem que perguntar a Deus como você tem que tratar o seu marido. Você não tem que perguntar a Deus como é que você tem que educar os seus filhos. Se você tem que usar a vara quando ele está desrespeitoso, se você tem que colocar limites, que você tem que levar o seu filho para a casa do Senhor. Tem coisas que você não tem que perguntar para Deus. Como que você não tem que ser fiador de ninguém, prestar dinheiro para ninguém, está na palavra de Deus. Que você tem que ser responsável por seu dinheiro, está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus que você não pode ser preguiçoso, está na palavra de Deus que o preguiçoso morre de fome, que a falência chega na sua casa, está na palavra de Deus que você não pode mentir, que você não pode caluniar, que você não pode fofocar, tá na palavra de Deus. Então tudo que tá na palavra de Deus, para de usar desculpa para dizer que tá esperando Deus te dizer o que tem que fazer. Não. O que é o nosso dia a dia? Lê a palavra de Deus. Faz o que é certo, Camila, faz o que é certo e tudo te irá bem. Agora, quando vem uma direção do alto, uma decisão estratégica, que você já está dentro dos valores, mas que é muito diferente da sua mentalidade, uma proposta muito miracolante, que é diferente do arroz com feijão de todo dia, uma oferta muito grande, algo que vai mexer muito com a sua vida ou com a vida da sua família, pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Fechado?
Vamos acabar o nosso dia, vamos trabalhar, vamos almoçar. Eu vou curtir esse paraíso agora com meus filhos, estão todos aqui esperando, tá? Então que Deus te abençoe. A live vai ficar salva. Live de devocional deixa salva, tá? A live vai ficar salva. Assiste de novo, compartilha com um monte de gente. E você que ainda não comprou o seu ingresso da conferência, se eu fosse você, eu corria. Porque se a primeira que eu duvidava se podia fazer foi sobrenatural, agora que eu já vi o que Deus faz, vai ser, eu não sou mais a mesma pessoa. Ontem eu tava gravando um vídeo, eu disse, gente, eu não sou a mesma pessoa. Eu já sou uma mulher completamente diferente de junho pra cá. Meu caráter já foi 10 vezes transformado de junho pra cá. Eu já vivi coisas com o Senhor muito maiores, então eu tô debaixo de uma palavra, eu tô debaixo de uma obediência, e eu sei que o Senhor vai mais uma vez abrir os céus daquele ginásio. E será lugar de cura física, lugar de milagres físicos, úteros serão curados, paralíticos andarão, cegos verão. Por quê? Porque eu creio. Por quê? Porque eu creio no que a palavra do Senhor diz. Eu sei que vai ser um lugar de cura na alma. Mulheres serão saradas, mulheres arrancarão a culpa do coração, arrancarão a mentira, arrancarão o pecado. Mulheres serão libertas, numa alma liberta. Espírito de morte vai ser tirado daquele lugar. Por quê? Porque ele já fez e ele vai continuar fazendo, porque o projeto é dele. Eu estou só humanamente usando a minha cara para convidar você e trabalhando no que a minha empresa já sabe fazer para montar um evento. Você está entendendo que quando o Senhor te mandar fazer alguma coisa que você não se sente capaz nem digna, ele diz assim, ei filho, eu já te capacitei, eu já te dei o conhecimento, agora você faz, porque o sobrenatural sou eu que sopro, sou eu que faço. Você vai lá e faz só o natural. Então eu estou só fazendo o natural e ele já está soprando 3 dias de vendas abertas, mais de 5.000 mulheres. É o próprio Senhor. Então corre, monta a tua caravana. Quando você acabar aqui, vai no link da minha bio, compra o teu ingresso, o teu e das tuas amigas, das tuas filhas, das tuas sobrinhas, da tua mãe, das tuas irmãs, das tuas sócias, das mães do condomínio, das grupos de mães. Ontem eu até postei, uma pessoa disse assim, eu tô indo levando 46 terapeutas porque eu fui na primeira e foi um divisor de água nas nossas vidas, e agora nós vamos de novo porque eu sei que vamos para um próximo nível. E é isso, quanto mais nós estamos nos lugares certos, mais somos transformados. Então é isso. Amo você, que Deus te abençoe. Se você quer ter mais informação, digita aqui 2203, que é 22 de março, tá? Como saber se a resposta veio de Deus? Boa pergunta, e eu vou encerrar com essa resposta. Primeiro, eu pergunto 2, 3 vezes, e se a resposta vem igual, ela vem cheia de sinais. E esses sinais, quando vem de Deus, eles vêm da mesma forma. Segundo, a resposta não pode quebrar nenhum princípio de Deus. Terceiro, ela gera uma paz que excede todo o entendimento no teu coração. Então, não pode quebrar o princípio de Deus que está na palavra de Deus. Ela gera uma paz que excede todo o entendimento. E ela, de verdade, sempre vem cheia de sinais. Sinais que só o Senhor poderia dar. Então, é isso. Digita aí 2203 para que você receba informações no seu direct para estar conosco. 10.200 mulheres reunidas na conferência, tá? Um beijo, te amo. A semana que vem eu divulgo, semana que vem eu vou estar fazendo um curso na Disney, a semana inteira, eu vou estudar pra caramba, tá? Semana de aprender. Camila, por quê? Porque eu tenho que renovar minha mente. Então férias também é época de aprender. Vou estar uma semana inteira, de manhã, de tarde, de noite, no curso. Vou ver qual horário que eu consigo encaixar pra nós fazermos a nossa live de amanhã, tá bom? Um beijo. Te amo, que Deus te abençoe. Hoje é dia de você escrever todas as suas perguntas pra Deus e aquietar o teu coração. Abrir os teus olhos, o teu discernimento espiritual para perceber os sinais, porque ele vai responder. Ele responde com a música, ele responde com a leitura da Bíblia, ele responde usando um homem de mulher de Deus, ele responde dando paz à medida que você se move, ele responde dando sinais de coisas dando certo à medida que você vai obedecendo, e as coisas vão dando certo. Você diz, meu Deus, realmente Deus está nesse lugar, a mão dele está nesse lugar. O importante é só que você pergunte para Deus, tá bom? Um beijo, amo você!